Seja bem-vindo, boa noite, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de muita coisa boa, tem muito conteúdo bom aqui para você que deseja sair de uma vez por todas da escravidão do endividamento. E nessa noite eu vou trazer aqui para você 4 dicas que certamente vão fazer o seu dinheiro sobrar todos os meses. Eu não tenho dúvida nenhuma que você colocando em prática aquilo que nós vamos tratar aqui nessa noite, essas 4 dicas sem falhar em nenhuma delas, você colocando em prática, você vai conseguir sim. A primeira coisa que você precisa entender é, vamos partir do pressuposto, vamos partir do princípio, que você está com as suas finanças aí um pouco enrolado, você não sabe como fazer, você não sabe para onde sair. Por onde sair, né? Porque como é que está a tua vida? Você trabalha todo mês, recebe o teu salário, mas o salário que você recebe, você paga todas as suas contas, às vezes até falta pagar uma ou outra, você tem que ficar ali pulando, né, amarelinha, um mês você paga uma, essa que você pagou esse mês, no próximo mês ela atrasa, e por aí vai, você tem que ficar escolhendo qual conta pagar com o dinheiro que você recebe, porque a sensação que você tem, a ideia que você tem, é que você ganha pouco. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Vamos lá. Isso sempre aconteceu na sua vida? Só para você se situar. Essa vida de endividado, essa vida de sempre trabalhar para pagar a conta, isso sempre aconteceu? Se isso sempre aconteceu na tua vida, puxa da sua memória se porventura essa realidade em alguns momentos você não ganhou, recebeu uma bolada, seja das férias, seja 13º, seja uma rescisão, aí você pegou os 40% de FGTS, mais o valor da rescisão, e aí você conseguiu quitar ali a maioria das dívidas, quiçá todas elas, mas depois de um tempo o que aconteceu? Você tornou a voltar para essa mesma dinâmica de trabalhar para pagar a conta? Eu estou te fazendo essa pergunta só para estimular em você a ideia de que o problema não está no dinheiro. O problema está na forma como você vem administrando os recursos que Deus coloca nas tuas mãos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. Eu sempre falo aqui nas nossas lives toda terça-feira, sempre a partir das 8 da noite. Se você não mudar a tua mentalidade, não vai acontecer mágica. Não tem como acontecer um milagre para que você consiga viver uma vida de prosperidade se você não mudar a sua realidade, se você não mudar a tua mentalidade. Eu vou te dar um exemplo. O perfil chama-se Jornada Canaã porque o método que Deus me deu é baseado justamente na saída do povo de Israel do Egito para a Canaã. Então o povo de Israel era cativo no Egito. E aquela geração, o povo já estava vivendo ali cerca de 430 anos. Então aquela geração nasceu como escravo. Então não tinha outra percepção do mundo a não ser uma percepção de escravo, porque nasceu sendo escravo. Os avós foram escravos, os bisavós foram escravos, os pais foram escravos e aquela geração nasceu como escravo. Até aí você concorda comigo? E aí agora Deus levanta um libertador chamado Moisés e aquele povo sai do Egito. Deus os liberta com mão forte. Ele sai do Egito. Inclusive, quem ficar até o final, vou dar uma notícia aqui sensacional, tá? E você vai gostar de ficar até o final dessa live para saber essa surpresa que eu vou contar aqui. Então, o povo sai do Egito. E à medida que o povo sai do Egito, você percebe claramente, quando eles encontram ali o primeiro desafio, que é o Mar Vermelho. Na frente, o faraó vindo atrás, o que eles falam? Moisés, nós poderíamos ter ficado lá no Egito. Lá no Egito era melhor para nós. Lá no Egito era sensacional. Lá no Egito nós tínhamos tudo ao nosso dispor. E aí, mesmo Deus tendo libertado o povo através das 10 pragas, eles estavam vendo o poder de Deus. Eles viram a todo tempo a ação de Deus. E aí agora aquele povo passa pelo Mar Vermelho e começa então se estabelecer no deserto. No deserto eles veem o milagre do maná caindo do céu.
No deserto eles veem milagre de água saindo da rocha. A todo tempo o povo de Israel vê milagre. Mas quando eles se deparam com uma dificuldade, qual é o questionamento deles? Moisés, por que você nos tirou do Egito? Moisés, nós poderíamos permanecer no Egito. Moisés, e sempre a reclamação na cabeça de Moisés dizendo o quê? Nós poderíamos ter permanecido no Egito. Por que eu estou te contando essa história como introdução? Perceba que o problema não está em Moisés que tirou o povo do Egito. Perceba que o problema não está no Deus que com mão forte operou diversos milagres para que o povo saísse do Egito. Não, o problema estava em quem? No povo que não mudou a sua mentalidade de escravo. Então, para que você saia da escravidão do endividamento e possa encontrar a sua Canaã, você precisa mudar a sua mente. Não existe possibilidade de você hoje estar vivendo uma vida de endividado, querer permanecer com os mesmos gastos, fazendo as mesmas coisas e querer que essa situação mude. Não há possibilidade. Como as coisas vão mudar se o que você recebe não mudou? E ainda que o que você receba venha mudar, o ideal é você permanecer no mesmo padrão de vida. Porque assim você vai conseguir se estabelecer dentro de uma realidade. Porque se você consegue um emprego que você ganha X e você gasta X, fatalmente você vai se endividar, porque os imprevistos acontecem. Então, aí você, de X, você conseguiu ganhar Y porque fez hora extra. Aí você no outro mês faz o quê? Gasta Y. O que vai acontecer? Você vai viver uma vida de endividado. Então, se você ganha a mesma coisa que você recebe, você não vai conseguir sair dessa realidade chamada escravidão do endividamento. O que você precisa fazer é mudar a tua mentalidade. Então, uma vez que você entende a necessidade de mudar a sua mentalidade e acabar de uma vez por todas com essa mente de escravo, a escravidão do endividamento, aí agora sim eu vou passar para você 4 dicas que vão fazer o seu dinheiro sobrar. E todas elas à luz da Bíblia, tá bom? A primeira dica que eu vou dar para você é, anota aí, separe um valor para as suas metas, seus objetivos, seus investimentos. Primeira dica, você recebeu o teu salário, separa um valor, seja alto ou seja baixo, como você está vivenciando hoje uma vida de endividado. Eu vou partir desse pressuposto que você está nessa dinâmica de trabalhar para pagar a conta. Não começa com muito, começa com pouco, R$50, R$30, que seja R$100, mas você separa um valor para destinar as suas metas, os seus objetivos, os seus investimentos. Mas pastor, eu não entendo de investimento. Faz simples, coloque em uma outra conta. Não fica naquela conta que você movimenta sempre, não. Abre uma outra conta num banco digital que não te cobre tarifa, que senão você vai estar perdendo dinheiro. E aí você coloca esse valor lá, essa parcelazinha que você tirou, você coloca lá. Por que isso é importante? Porque antes de qualquer coisa, você precisa se pagar. Eu não estou nem partindo do princípio que você não é dizimista não, tá? Eu estou partindo do princípio que você é um dizimista e você é um ofertante. Então você já recebeu o teu pagamento, você já tirou a parcela que compreende aí o teu dízimo, beleza. Feito isso, estou falando ali após o dízimo, tá bom? Só para a gente seguir uma linha de raciocínio bacana aqui. Então o que você precisa fazer? Você precisa se pagar. Você precisa tirar a sua parcela. E a sua parcela é esse investimento. É esse objetivo, essa meta que você deseja alcançar. E por que isso é importante? Porque se você não se paga primeiro, se você não tem uma prioridade de pagamento, sendo você essa prioridade, você vai se manter nessa realidade. E lembra que eu falei que eu daria essas 4 dicas à luz da Bíblia? O texto fica em Eclesiastes capítulo 11, deixa eu ler aqui na minha colinha, Eclesiastes capítulo 11, verso 4 e verso 6. Se você puder, coloca aí nos comentários a referência bíblica para que a pessoa que estiver aqui
possa ir acompanhando também, Eclesiastes capítulo 11, verso 4 e o verso 6. Olha o que diz o texto. Quem fica esperando que o vento mude e o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Olha que interessante. Quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Olha que legal. Se você ficar esperando sobrar dinheiro para tirar a tua parte, você nunca vai tirar. E veja aí na tua vida se realmente não é isso que acontece. Você tem o desejo de realizar algo para a tua vida, tem o desejo de fazer uma viagem, de sair ou de comprar algum bem para você, para se presentear, mas o que acontece? Nunca sobra dinheiro. E o fato de nunca sobrar dinheiro, eu gostaria até de falar outra coisa, mas não tem outra palavra a te dar a não ser a realidade. Esse fato vai permanecer se você não resolver mudar a sua mentalidade e se pagar primeiro. Então, a primeira dica para todo mês o teu dinheiro sobrar é estabeleça um valor e separe esse valor primeiro dentro do teu orçamento. Recebeu o teu dinheiro, tirou o teu dízimo, você pega e tira a tua parte. Torna a dizer, não dá para tirar muito, começa com R$30, começa com R$50, começa com uma sementinha. Porque você planta aquela semente, daqui a pouco ela vai crescer e vai tornar-se uma árvore frutífera. O que você precisa fazer é ter esta atitude. Se você, mais um mês, não, pastor, você não faz ideia. As minhas contas esse mês sobrepuseram todos os números possíveis. O senhor não tem dimensão do quanto eu estou devendo esse mês, então não vai dar para eu tirar nada. Você está fazendo errado. Olha a mentalidade. Olhar para os números, nesse primeiro momento, não é o caso. Você precisa olhar para o seu comportamento. O problema não está nos números, o problema não está na quantidade, o problema está na forma como você se relaciona com o dinheiro. Porque o dinheiro é comportamental. Você já percebeu que em determinado momento que você está nervoso, você está nervosa, vem uma vontade de comprar? Você sabia que quando você está com fome, existe uma tendência muito grande de você ter vontade de comprar, porque você libera uma substância, um hormônio no teu corpo que te faz agir por impulso, e o teu corpo está precisando de energia, precisando ali de alimento, e aí você fica impulsivo. E aí você pode entrar num aplicativo, porque naquela hora que você está com fome, você recebe ali um alerta, seja do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee, e aí você vê algo que você nem precisa para aquele momento, mas você vai lá, clica, e acaba efetuando aquela compra. O cartão já está lá cadastrado. Então, se você não se policiar, fatalmente você vai gastar dinheiro aonde você não tem. Então, o que você precisa fazer é, de verdade, não olha para os números, não olha para o fato de que você não tem dinheiro esse mês, porque o mês que vem vai ser a mesma coisa, você não vai ter, o outro você não vai ter, e assim sucessivamente. Afinal de contas, é nessa realidade que você vive há quantos anos? Então, vamos mudar de mentalidade? Vamos tirar essa mentalidade de escravo do endividamento e começar nessa jornada rumo a Canaã? Então, beleza. Primeira dica, pague a você primeiro. Segunda dica, determine metas de gastos. Se você vive uma vida sem determinar quanto você vai gastar para cada área da tua vida, você tem uma forte tendência em viver uma vida de escravo do endividamento. Vamos ao texto bíblico? Lucas 14, do 28 ao 30. Coloca aí no comentário para mim, por favor. Lucas 14, do 28 ao 30. Enquanto você coloca aí, deixa eu beber uma água aqui. Olha que interessante. Lucas, capítulo 14, do verso 28 ao verso 30. Olha o que diz o texto. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso,
ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Isso é o que acontece, isso é o que diz, né? Em Lucas 14, do 28 ao 30, e é o que acontece na vida de muita gente que vive nessa condição de escravo do endividamento. A pessoa não planeja, e pelo fato dela não planejar, o orçamento dela nunca dá. Ela não planejou. Existe um ditado, né, uma frase de um filme, que é Alice no País das Maravilhas, que vai dizer: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então hoje, se você vive na escravidão do endividamento, o que acontece é que o dinheiro controla você, não é você que controla o dinheiro. Lembra mais uma vez da mentalidade de escravo, você tem que tirar isso. Então, para você passar a controlar o dinheiro, antes dele entrar, antes de você receber, você já precisa destinar para onde ele vai. O grande problema é que você vai deixando a vida te levar, ou seja, você não sabe para onde você vai, você só sabe que você tem que pagar um monte de conta. E pasme, as contas que você sabe que tem que pagar são apenas de valores altos. Aluguel, água, luz, telefone, internet, principalmente internet, né? Que hoje ninguém vive sem internet. Então você sabe que tem que pagar essas contas, mas existem contas que às vezes até passam batido. Quando você vai lembrar, já venceu. E se já venceu, o que acontece? Tem multa e juros. Olha o teu dinheiro indo para o ralo. Então a proposta é você, antes de receber, estabelecer as metas, determinar para onde vai o teu dinheiro. Então determine as suas metas de gasto. Olha, com as minhas despesas fixas, eu vou gastar X. Com as despesas variáveis, eu vou gastar Y. Despesa fixa, essas que eu falei, aluguel, água, luz, telefone, gás, internet. Ainda que ela oscile o valor, né? Por exemplo, a conta de luz não vem todo mês o mesmo valor. Mas ainda que ela oscile, são despesas fixas, porque todo mês você tem que pagá-la. Então você determina lá a despesa fixa já tendo uma média. Faz uma média dos teus últimos 6 meses e segue esse parâmetro, né? Já deixando ali reservado aquele valor de conta de luz, de água, de internet, enfim, as contas que você paga certo mensalmente. Mercado, né? Supermercado, as compras. Certo? Agora, as variáveis. Um lanche que você faz, a passagem que você utiliza, né, para ir para lugares que não são fixos mensalmente. De repente você vai sair para um lugar, aí aquela despesa ali já não é uma despesa fixa, é uma despesa variável. Entende? É o que a gente chama de despesas não essenciais. Tem as essenciais e as não essenciais. Então, essas despesas você já tem que estabelecer metas. Você não precisa estabelecer o que vai ser, porque às vezes você não sabe ainda se naquele mês você vai sair para algum lugar, você vai fazer alguma coisa. Mas você já estabelece, vou deixar aqui R$100 ou R$50, não sei. Aí você estabelece dentro do teu padrão de vida. Porque se porventura eu tiver aqui em algum lugar, eu já tenho esse valor aqui. E aí, o texto é claro, né, de Lucas capítulo 14, do verso 28 ao 30. Se você vai fazer uma construção, você não pode simplesmente sair começando a construção. Você precisa primeiro sentar e fazer os cálculos. Fazer o orçamento com pedreiro, fazer um orçamento de material, para ver se o valor que você tem e se o valor que você recebe mensalmente vai dar para você completar aquela obra. Porque senão vai ficar sendo conhecido como uma pessoa que começou, mas não terminou. Beleza? Primeira dica, pague a si próprio primeiro. Então, tira ali um valorzinho para as suas metas e seus objetivos. Pague-se primeiro. Segunda dica, determine metas de gastos. Estabeleça um padrão para os teus gastos dentro do teu orçamento. Show? Terceira dica, cortar gastos com lazer. E essa dica aqui você pode até entortar um pouquinho o rosto e falar: opa, como é que eu vou cortar gasto com lazer? Afinal de contas, eu mereço. Eu trabalho muito, eu já ralo o mês inteiro, então eu mereço ter um tempo de lazer. Eu concordo, todo mundo merece. Agora você pode gastar com o que você está gastando? Uma coisa é merecer todo mundo merece. Agora o negócio é saber se você pode, porque nessa de eu mereço,
Você todo mês gasta o dinheiro que você não tem que gastar e acaba permanecendo nessa escravidão do endividamento. Ah, pastor, mas aí é muito difícil porque de fato eu trabalho muito, são muitas horas, eu tenho uma série de problemas, eu trabalho em casa, eu trabalho fora, até ainda o meu ministério que eu desenvolvo na igreja, então eu de verdade mereço. Cuidado que o mereço faz com que muita gente permaneça na escravidão do endividamento. Lembra que você precisa mudar a mente. Eu tenho dinheiro para gastar? Eu posso gastar? Lembra da segunda dica? Determine meta de gasto. Então determina uma meta de gastos com lazer. Estabelece um percentual do teu salário e aquele percentual é o que você vai gastar todo mês com lazer. Aí se você está vivendo uma vida de endividado, o que vai acontecer? Você tem uma lista de dívidas que você tem que pagar. Se você continua gastando com lazer, muita coisa com lazer, você vai demorar a pagar essas dívidas que você tem que pagar. Logo, quem determina a velocidade de sair desse endividamento é você. Não sou eu como planejador, nem como um educador financeiro aqui, através dessas lives, não. É você quem vai determinar. Lembra que qual foi o papel de Moisés? Obedecer a ordem de Deus, dar ordem a Faraó. Deus ali julgou o povo egípcio, mostrando para eles que ele era um Deus soberano e que os deuses, com D minúsculo, né, que eles adoravam no Egito não eram Deus coisa nenhuma. Deus, através de Moisés, tira o povo da escravidão do Egito, mas a mente dele está o quê? Eu preferia estar lá. Eu queria estar lá. O que aconteceu com aquela geração? Você sabe? Eu te dou a resposta. A maioria deles morreu no deserto. Mas por que eles morreram? Porque a mente não mudou. Eles preferiram permanecer no Egito. Então, sair da escravidão do endividamento vai muito além do que você ter que ganhar mais para conseguir pagar as suas dívidas. Sair da escravidão do endividamento significa que você precisa de verdade mudar a sua mente. Não é o seu bolso. Você resolver mudar o teu bolso, não vai mudar a tua mente. Mas quando você muda a mente, naturalmente, é consequência, você vai mudar o teu bolso. Então, reduzir, cortar gastos com lazer. Cortar gasto com lazer não significa que você vai deixar de se divertir. É isso que você precisa entender. E aí eu vou deixar uma dica aqui boa. Mas antes, deixa eu dar os 2 textos que eu separei aqui para você. Provérbios 21, versículo 20. Provérbios, capítulo 21, verso 20. Quem está na live aí, coloca, por favor, a referência para quem está chegando depois. Cortar gastos com lazer. Qual é a referência? Provérbios, capítulo 21, verso de número 20. Coloca aí. Beleza, obrigado. Olha o que diz o texto. Um homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas um insensato não, porque gasta tudo o que ganha. A versão que eu estou lendo é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tá? Porque ela traz uma linguagem muito mais clara. E aí você vai compreender de fato que Deus está me usando para a tua vida através da palavra para que você rompa de uma vez por todas com a escravidão do endividamento e consiga aí, através dessas 4 dicas, fazer o teu dinheiro sobrar. Então vamos lá. Provérbios 21, 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Olha só, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Logo, se você ganha 20 mil e gasta 20 mil, a Bíblia te chama de insensato, porque você gasta tudo que ganha. Então, consequentemente, você vai viver na pobreza, mesmo ganhando 20 mil reais. Olha que interessante, a Bíblia é um manual tremendo que nos dá a direção para tudo, principalmente para a nossa relação com o dinheiro. Afinal de contas, Jesus falou que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou vamos servir a um e vamos deixar o outro de lado. Não tem como servir a 2. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. E a nossa proposta aqui, da Jornada Canaã, é fazer você servir apenas a Deus e Mamon ser lançado por terra.
Porque ele representa Faraó que está te aprisionando na escravidão do endividamento. Não, pastor, que isso? Mamon não atua na minha vida, não. Não? Então você está conseguindo se enquadrar dentro desses textos que eu estou lendo aqui? Só esse versículo. Você gasta tudo que ganha? Se você gasta tudo que você ganha, você tá. A Bíblia te chama de insensato. Não sou eu, não. Eu só estou traduzindo para você, eu só estou trazendo para você o texto bíblico. Então, isso é Provérbios 21, 20. Agora, olha o que diz Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, você precisa aprender a cortar gastos com lazer para que você não gaste tudo que você ganha. Torna a dizer, cortar gasto com lazer não significa que você vai deixar de se divertir. Eu vou te dar alguns exemplos. Pesquisa na tua região o que você pode usufruir para se divertir se você é casado com a tua esposa, se você tem filho com os teus filhos. O que você pode fazer para se divertir tirando o custo desse lazer? Eu vou te dar um exemplo bacana. Quem mora aqui na região do Rio de Janeiro, eu não sei se isso acontece em todo o Brasil, mas eu sei aqui, perto de onde eu moro, que é a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o cinema Kinoplex está com uma promoção. De segunda a quarta-feira, você compra um, você ganha outra. Ou seja, se você compra uma entrada inteira, né, você paga ali o valor cheio, você vai pagar metade. Olha que interessante. Aí o que eu, como um bom planejador financeiro, vou fazer? Amanhã, último dia da promoção, já adquiri o meu. Amanhã eu vou curtir um cineminha com a minha digníssima, pagando a metade do preço. Ora, eu cortei gasto com lazer, mas não vou deixar de me divertir. É uma boa dica ou não é? Corre aí se você tem como fazer isso, né? Entenda, amanhã é o último dia dessa promoção, que é a chamada dobradinha. Você compra um ingresso e ganha o outro ingresso. Então, assim, dá para você, pesquisando, usufruir dos benefícios que a vida nos apresenta. O que você precisa fazer é gastar com consciência. Não é só reter, não é só guardar, não é só isso. É você saber gastar. É você gastar com consciência. E aí, né, isso é um exemplo que eu te dei, mas você pode ir numa praça com a sua família, você pode tomar um açaí, você pode se divertir. Eu não estou falando para você deixar de se divertir. Eu estou falando que para você se enquadrar nesse momento, que você está dentro dessa realidade, que é a escravidão do endividamento, você precisa cortar de algum lado. Você vai cortar a despesa fixa? Você vai tirar a tua internet, a tua luz, o teu telefone, o teu aluguel? Você não tem como mexer nisso. Despesa fixa, alguns até tem, né? Mas aí eu teria que estar bem alinhado com o teu orçamento e eu não sei. Estou aqui falando de forma genérica, né? Para todos. E aí você vai mexer nas tuas despesas não essenciais, que é as despesas variáveis. Não sei quais são as suas despesas variáveis, né? Então, assim, a primeira coisa que você pode perceber que dá para você mexer é no teu lazer. Lembrando que a primeira dica é pague a você primeiro. E pagar a você primeiro não é você se divertir não, tá? É você colocar um dinheiro, separar um valor, uma parcela do teu orçamento para, de alguma forma, cumprir, alcançar alguma meta. Essa meta pode ser pagar uma dívida, essa meta pode ser uma viagem, essa meta pode ser alguma coisa aí que você tem como objetivo para a tua vida financeira. Uma casa, um carro, enfim. Estabelecer uma meta. Beleza? Então, feito isso, a gente entende aí essa terceira dica, que é necessário você cortar gastos, obviamente não essenciais, com o lazer. Cortar gasto com lazer não significa deixar de se divertir. Beleza, gente? Então vamos lá. Recapitulando, primeira dica, separe um valor para suas metas e objetivos. Pague-se primeiro, beleza? Segunda dica, determine metas de gasto, ou seja, estabeleça um parâmetro para o teu orçamento. Vou receber, mas eu já sei para onde o dinheiro vai. O dinheiro já tem um destino, beleza? Terceira dica, cortar gastos com lazer. Recapitulando, cortar gasto com lazer não significa deixar de se divertir. Você vai se divertir, mas sabendo como gastar.
beleza? E às vezes você vai se divertir até sem gastar absolutamente nada. Show? Beleza? Até aí vocês estão entendendo? Maravilha. Vamos lá. Quarta dica, última dica, porém não menos importante. Vamos lá. Defina estratégias para aumento de receita. Beleza? Provérbios, capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Coloca aí a referência para mim de novo, por favor. Provérbios, capítulo 6, do 6 ao 11. Coloca aí a referência para quem está chegando agora e já saber. Defina estratégias para aumento de receita, para aumento da sua renda. Para que você saia aí da escravidão do endividamento, não tem jeito. Você tem que seguir esses parâmetros aí. Beleza? Isso, show de bola. Olha que interessante. Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao verso 11. O texto é bem conhecido nosso. Eu vou ler aqui, ó. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o ataca como um ladrão armado. Olha que texto tremendo, gente. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao 11. Vai falar sobre a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que a formiga faz? A formiga trabalha, estoca, porque quando chega o inverno ela está ali bem estabelecida. Ela está com a sua provisão. Por quê? Porque ela trabalhou para ter aquela provisão. O grande problema é que você quer sair da escravidão do endividamento sem se organizar e sem arrumar uma renda extra. A renda extra eu coloquei aqui como quarta dica dessa estratégia, porque a maioria das pessoas que estão vivendo a escravidão do endividamento, de verdade não sabem como fazer. E a primeira coisa que faz é procurar uma forma de obter renda extra. E aí procura isso através, por exemplo, quem trabalha de carteira assinada tenta fazer alguma coisa à noite, alguns que tem automóvel, o período que tem ali extra, vai fazer um Uber, por exemplo, né? A pessoa tenta arrumar de todas as formas uma possibilidade de arrumar uma renda extra, mas não organiza as suas finanças. Então não há possibilidade de você pensar em aumentar a tua renda sem antes você estabelecer essas 3 primeiras dicas que eu dei aqui. Então, para recapitular, primeiro, você separa o teu dinheiro, o teu pagamento. Pague-se a si mesmo. Separa um valor para as tuas metas e objetivos. Primeira dica. Segunda dica, determine meta de gasto. Estabeleça o teu orçamento antes de você receber. Já destine para onde vai o dinheiro. Segunda dica. Qual é a terceira? Cortar gastos com lazer. Lembrando que cortar gasto com lazer não é deixar de se divertir. Você só precisa saber como se divertir gastando menos. Dei o exemplo aqui da questão do cinema, que até amanhã, tá aí, você compra um e você ganha o outro ingresso aí de graça, né? Saindo pela metade do preço. Então, a quarta dica, defina estratégias para aumento de renda. E aí eu quero te dar uma notícia referente aqui a essa quarta dica. Deus dificilmente vai atender uma oração sua pedindo mais dinheiro se você não sabe administrar o que você tem. Portanto, se você está focado em orar a Deus pedindo para de alguma forma você consiga mais cliente para o teu estabelecimento, para que você consiga uma renda extra, para que de alguma forma você tenha mais dinheiro, para que apareça alguém que dê um nome para você fazer um empréstimo no nome da pessoa, para que Deus abra a porta de alguma forma para que venha mais dinheiro, que você receba uma promoção no teu trabalho, dificilmente Deus vai atender essa sua oração. E aqui eu falo como pastor à luz da Bíblia. Sabe por quê? Na parábola dos talentos o Senhor fala assim, ó,
deu a cada um segundo a sua capacidade. Se você tem de renda, o que está nas suas mãos agora é o que você tem capacidade de administrar. Se você não teve capacidade de administrar o que você tem de dinheiro até agora, o teu salário, se você vive nessa escravidão do endividamento há anos, sem conseguir, de alguma forma, sair dessa realidade, você não tem capacidade de gerir mais dinheiro, de administrar mais recursos. Aí você acha que o dono do ouro e da prata vai te dar mais recursos? Se ele te der mais, você vai consumir mais, você vai gastar mais. Então você precisa primeiro mudar a mentalidade de escravo. Se aquela geração que saiu do Egito entra na terra prometida em Canaã, eles não iam usufruir daquilo que a terra tinha para fornecer para eles. Por quê? Porque a mente deles é uma mente de escravo. Então o que Deus fez? Deus permitiu que aquele povo perecesse no deserto. E só entrou em Canaã quem tinha a mentalidade, que eu chamo que é a geração de Caleb. Josué e Caleb foram os que entraram daquela geração. Mas eu gosto de trabalhar com Caleb porque a Bíblia nos mostra ali um texto bem emblemático, que é quando ele fala, 45 anos tem desde do dia que me foi prometido essa terra, esse monte. Então, a mesma força que eu tinha lá atrás eu tenho agora, ou seja, ele perseverou e conseguiu entrar na terra prometida. Você tem toda a condição do mundo de encontrar a sua Canaã. Você tem toda a possibilidade do mundo de viver uma vida de prosperidade. Isso não é realidade só para rico, não. O grande problema é que plantaram na nossa mente a ideia de que a gente não consegue, porque os nossos avós tiveram uma vida de dificuldade financeira, os nossos pais tiveram uma vida de dificuldade financeira e agora querem colocar na tua mente, Mamon quer colocar na tua mente que você não pode mudar esse quadro. E aí você vive na corrida do rato. Você vive vivendo uma vida escravo do endividamento. Você faz dívida em cima de dívida. Cartão de crédito nem se fala mais, todo endividado. Cheque especial. Muitas vezes, se você tem cartão e tem uma maquininha de um amigo, você saca na maquininha do amigo para pagar a fatura do cartão. Ou você saca ali naquela maquininha para, de alguma forma, pagar alguma despesa sua. E vai ficar com aquela despesa do cartão achando que está resolvendo. Mas, na verdade, você está se enrolando cada dia mais, porque Mamon quer fazer isso com você. Mamon quer que você permaneça nessa escravidão, porque permanecendo assim, o sentimento que você tem todos os meses, frustração. O que acontece todos os dias quando vai chegando a época de você pagar as suas contas, Quando vai chegando ali o início do mês, que é quando você recebe, aí geralmente você coloca as contas ali para pagar entre o dia 10, entre o dia 15, Isso a grande maioria que recebe ali no quinto dia útil. O que acontece? Você perde o sono, você perde o apetite, e aí você fica rolando de um lado para o outro na cama, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, envergonhado porque a dívida envergonha, e aí você tem dificuldade de se abrir com alguém, porque como é que você vai falar para a pessoa que você está endividado? Essa relação com o dinheiro era tão séria que você não consegue. Quem é que ao seu redor, próximo a você, que sabe quanto você ganha? Dificilmente. As pessoas não sabem quanto você ganha, as pessoas não olham quanto tem dentro da tua carteira, porque você abre escondido para tirar o dinheiro. Então, as pessoas não sabem que você está vivendo uma vida de endividado. O sorriso está no rosto, mas por trás, quando a cabeça vai no travesseiro, as lágrimas descem dos seus olhos. Por quê? Porque o sentimento é de frustração. Mas pastor, o senhor está revelando, pastor, o senhor, meu Deus, o Espírito Santo está revelando ao senhor. Amém, gente, eu até acredito nisso também, com certeza. Mas eu te afirmo que você está com esse sentimento, porque eu já passei por isso. Eu já vivi exatamente essa realidade de perder sono, de comer compulsivamente. Se você chegou há pouco tempo no perfil, dá uma olhada num post que tem fixado no carrossel que conta um pouquinho da minha história. Você vai ver a foto de como eu era, quando eu vivia essa realidade. Ansioso. A ansiedade fazia com que eu pudesse comer ali compulsivamente. E isso fez com que eu engordasse, chegasse à obesidade mórbida, enfim. Não vou entrar nessa história agora porque muitos aqui já me conhecem. A questão é, eu já vivi exatamente todos esses sentimentos. E Deus me tirou dessa realidade.
para que hoje eu fosse uma voz profética para você, homem de Deus, mulher de Deus, que tem tido dificuldade de exercer o teu ministério, porque as dívidas têm tirado o teu sono, as dívidas não têm deixado com que você venha ali de alguma forma organizar aquilo que você precisa fazer e fazer com excelência para o Senhor. Aí o que você fez? Você abriu mão do ministério. Você falou, não posso fazer isso agora porque eu tenho que trabalhar para pagar as dívidas. Olha só o quanto isso é sério. E olha só o quanto isso impacta na tua vida espiritual. Porque quem é chamado para estar à frente não pode estar atrás. Por isso, Deus me levantou como uma voz profética para ajudar você. Não tenha vergonha de me pedir ajuda. A Jornada Canaã não é uma empresa que dá lucro, é um ministério que liberta vidas. E eu fui chamado para, através da palavra, com a unção de Deus, libertar você da escravidão do endividamento. Lembra que eu falei para você que eu tinha uma excelente notícia no final dessa live? Pois bem, antes de falar, deixa eu recapitular as 4 dicas para você não esquecer. Primeira dica, pague-se primeiro. Separe um valor para as tuas metas e os teus investimentos. Segunda dica, determine as metas de gastos, ou seja, estabeleça um padrão no teu orçamento. Cada valor você já estabeleça um percentual da tua renda, né, do aquilo que você vai receber, para que você possa gastar já consciente daquilo que você estabeleceu previamente. Não vai vivendo conforme a vida for acontecendo, não. Estabeleça um padrão prévio para o teu orçamento. Terceira dica, corte gastos com lazer. Cortar gasto com lazer não quer dizer que você vai deixar de se divertir. Se divirta, mas cortando gastos do lazer, que é a primeira coisa que você pode cortar, né, quando pensa em sair dessa escravidão do endividamento. A quarta dica e última é, defina estratégias para aumento da tua renda. Faça como a formiga. Formiga trabalha. Formiga não fica dormindo até tarde, não. Formiga estoca para que na hora que as coisas apertarem, na hora que vem o inverno, ela já tem os alimentos ali estocados. Ela não precisa sair do formigueiro porque está lá, tudo estocado. Então, nós temos aí esse exemplo de trabalho, né? Às vezes, não, mas eu preciso dormir, sim. Não, mas eu não faço ideia, eu não tenho tempo para fazer hora extra. Ora, se você pega a condução, seja trem, seja ônibus, seja metrô, aquele tempo que você está ali na condução está perdido. Ao invés de ficar rolando nas redes sociais, né, ao invés de ficar perdendo tempo ali olhando o que tem de novo, o que está acontecendo na rede social, você poderia estar pensando em alguma forma de obter renda extra. Talvez você precise dessa 1 horinha, 2 horinhas, né? 1 hora para chegar no trabalho, outra hora para chegar em casa, 2 horas por dia. Em 2 horas por dia, em 5 dias por semana, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10. A gente está falando de 10 horas por semana. 10 horas por semana, você consegue sim pensar em alguma coisa para obter dinheiro. Renda extra. Às vezes até usando a própria internet. Existem N coisas que você pode fazer. Monetize as tuas habilidades. Você tem habilidade, você tem talentos dados pelo Senhor. Basta você monetizá-los. E aí você vai ver que as coisas vão dar certo, porque a tua renda vai aumentar. Mas, detalhe, hein? Toma muito cuidado com isso. A tua renda aumentando não vai aumentar o teu custo de vida também não, pelo amor de Deus, né? Se a gente está querendo sair da escravidão do endividamento, você não pode ganhar mais e gastar mais. Beleza, gente? Eu quero deixar um outro texto aqui visando também essa questão da renda extra, que está em Provérbios capítulo 16, verso 3, que diz assim: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. A você que está chegando novo no perfil, quero te dar uma notícia. O próprio Senhor, através do Espírito Santo, te direcionou a esse perfil. Porque, torna a dizer, Jornada Canaã não é uma empresa que dá lucro, é um ministério que liberta vidas da escravidão do endividamento. Então, se você chegou até aqui, basta você nos acompanhar todas as terças-feiras, às 8 da noite. Nós estamos aqui dando dicas à luz da Bíblia e à luz das finanças comportamentais para poder te ajudar a sair dessa escravidão do endividamento. Antes de falar novidade, a surpresa que eu falei que eu teria aqui no final dessa live, eu quero dizer para você que acabando aqui, no meu perfil vai ter uma postagem.
e nessa postagem você precisa comentar a palavra secreta. E a palavra secreta de hoje é sabedoria. Então, acabando aí a nossa live, você vai ver uma postagem no nosso perfil, vai lá e comenta a palavra secreta e eu vou saber que você esteve aqui na live juntamente comigo. Se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser bater um papo, né, conversar um pouco, porque você tem dificuldade de conversar a respeito da tua vida financeira, eu tenho disponibilidade para isso, me chama no direct e aí a gente conversa, bate um papo. Um detalhe importante que eu preciso dizer para você é que essas lives não ficam gravadas aqui no Instagram. Então, você precisa assisti-la, marca na tua agenda, coloca esse compromisso. Ah, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, é você que vai perder o conteúdo. Né? Eu estou aqui obedecendo o chamado de Deus para a minha vida, que é tirar o povo dele da escravidão do endividamento. Então, estou me propondo, né? Essa é a 11ª live que nós estamos fazendo, sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite, auxiliando você, dando ferramentas para que você saia da escravidão do endividamento. Então, toda terça-feira nós temos um compromisso marcado aqui, porque você, a cada live, dá mais alguns passos em direção à sua Canaã. E eu não tenho dúvida que uma hora vai chegar, vai dar certo. Entenda uma coisa, não sei qual é a sua idade, mas vou chutar aqui 30 anos. Vamos lá. Se tem acima de 30, segue a mesma linha de raciocínio. Se tem abaixo de 30, segue a mesma linha. O tempo que você tem de idade, a sua idade, é o tempo que você, de verdade, inculcou na sua mente a forma de administrar o seu dinheiro. Logo, se você vive na escravidão do endividamento, você vive isso há 30 anos, há 35, há 40, 45 anos. Todo esse tempo você não teve educação financeira. Nós não temos esse ensino no Brasil. Né? Eu tenho lutado para que o ensino de educação financeira vá para as escolas. No Brasil tenha mais esse tipo de informação, porque você vai aprendendo no dia a dia. Na maioria das vezes, você segue o reflexo daquilo que você vivenciou na tua casa com os teus pais. E aí você replica isso. Geralmente existem dois lados aí. Ou você é exatamente igual ao que você viveu na casa dos teus pais, financeiramente falando, ou você é o extremo oposto. E aí, qual é a tua realidade? A questão é que até hoje, se você durante esses 30, 35, 40 anos viveu essa realidade de endividado, porque você nunca teve dinheiro sobrando, você nunca teve investimentos, você nunca saiu dessa realidade, sempre teve uma vida, né, o português claro, de pobre, e sem viver uma prosperidade, como é que você quer mudar de uma hora para outra? Em um mês você quer mudar a tua realidade? Claro que não, gente. Para Deus tratar o povo de Israel no Egito, demorou 40 anos. E toda aquela geração pereceu no deserto, porque não mudou a mente de escravo. Mas se você se propuser a mudar a tua mentalidade, seguindo os parâmetros, o passo a passo que a gente vai dando aqui toda terça-feira, eu não tenho dúvida nenhuma, num tempo não tão distante, você vai conseguir conquistar tudo de bom que Deus tem para a tua vida financeira. Afinal de contas, se você pegou essas 4 dicas aqui hoje, você já tem mais capacidade do que antes da live começar. Porque você colocando em prática essas 4 dicas aqui, você aumentou a tua capacidade. Lembra? Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Vai dar certo, você vai sair dessa realidade, você vai voltar a se reconciliar com o teu sono, deixando de lado aí essa vida de endividado. Agora sim, eu vou falar para vocês a surpresa. Vem aí o dia do Êxodo. Pastor, o que é isso? Deus colocou em nossos corações fazer um evento online, 100% online e 100% gratuito. E aí nesse evento nós vamos dar ali algumas dicas mais profundas do que estamos dando aqui na live. Por quê? Esse evento vai acontecer na plataforma pelo Zoom. E aí, ali pelo Zoom, eu vou ter contato direto com você. Você vai poder me falar qual é a sua realidade e eu vou te ajudar. E esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. E aí, então, acompanhe o nosso perfil,
porque ao longo aí das semanas eu estou formulando, tá? Tudo direitinho para sair tudo conforme Deus tem me direcionado, para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque existe muita gente que precisa desse dia do êxodo, que é o dia que o povo sai do Egito. É o dia que, no nosso caso, o povo sai da escravidão, do endividamento. E a outra surpresa que eu queria falar para você é que, como pastor, eu estou me disponibilizando a ir na sua igreja. A você que é membro de uma outra igreja que não seja a igreja do Nazareno no Paiol, você deseja levar uma palestra sobre mordomia cristã, uma palestra sobre educação financeira, me chama no direct, que eu tenho o maior prazer de chegar lá na sua igreja e gratuitamente poder oferecer aquilo que Deus me deu. Torno a dizer, gratuitamente. Jornada Canaã não é uma empresa que dá lucro, é um ministério que liberta vidas. Então, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, enfim, me chama no direct que a gente organiza a agenda e eu vou lá e levo uma palestra sobre planejamento financeiro, levo uma palestra, obviamente conversa com o teu pastor, pode me colocar em contato com o meu pastor, caso queira referência, meu pastor Sérgio José dos Santos, eu faço parte da Igreja do Nazareno no Paiol, e aí você pode procurar aí Nazareno Paiol no Instagram, você pode seguir, pode nos chamar para conversar, meu pastor tem maior prazer em me abençoar para estar na sua igreja, abençoando o povo de Deus, porque aquilo que Deus nos deu a gente precisa colocar para fora, porque Mamon tem escravizado muitos cristãos, tem muita gente boa que tem ministério que não está exercendo porque a cabeça está cheia de dívida, porque não sabe como fazer para sair dessa realidade. Mas Deus tem nos levantado como uma voz profética para mudar esse quadro. E eu, como um servo obediente, ouço a voz de Deus e faço aquilo que Ele me chamou para fazer.